Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de sociologia e nós vamos continuar o assunto ideologias políticas modernas. Nós vimos na aula passada o socialismo, eu pulei direto para o socialismo, só que hoje eu quero falar sobre o conservadorismo e sobre o liberalismo. O liberalismo é um assunto mais tranquilo, né, porque a gente já falou um bocado de liberalismo nas aulas de história. Mas não custa a gente retomar alguns pontos, né, que pode gerar ainda ter alguma dúvida num aspecto ou outro. Então vamos lá. Pegar o conservadorismo. As origens. Bom, primeira coisa, conservador, quando você fala que uma pessoa é conservadora, não, obviamente, a primeira coisa que vem à nossa mente é que aquela pessoa é conservadora, ela está querendo conservar alguma coisa que existe. Né? Um regime político, um tipo de sociedade, um sistema econômico, determinados costumes, hábitos, valores. Então o sujeito é um conservador. Esse é o sentido genérico, né, de ser conservador. Quando a gente fala conservadorismo no sentido político, evidentemente vai envolver isso também, por isso que é chamado de conservadorismo. Né? Mas o conservadorismo como doutrina política, ele tem um momento de nascimento. Né? E foi se modificando com o tempo. Então o conservadorismo hoje, nessas primeiras décadas do século XXI, não é exatamente o conservadorismo que surgiu no final do século XVIII, que é o momento da origem, né, do conservadorismo. Ele, evidentemente, vai manter traços, uma linha, uma ligação com o conservadorismo original. Mas ele foi se adaptando às mudanças que ocorreram na sociedade. Né? Por isso que alguns chamam até de movimento neoconservador, sobretudo lá nos Estados Unidos. Vamos tratar então disso agora. Origens do conservadorismo. Como acabei de comentar, as origens encontram-se no século XVIII. Numa reação intelectual, que acaba virando uma reação política, uma reação intelectual contra a nascente modernidade. Ou seja, aquela sociedade urbana, industrial, secular, né, com um estado de soberania popular, ou afirmando representar a soberania popular, que estava surgindo naquele momento, né, em oposição ao antigo regime absolutista, altamente religioso, aquela sociedade estratificada ou hierarquizada em estamentos, primeira ordem clero, segunda ordem nobreza, terceira ordem povo e tal, mas era na tradição, em costumes bem enraizados. Então, o conservadorismo, ele nasce contra essa modernidade que estava também se formando naquele momento, estava brotando naquele momento. Ele nasce criticando o iluminismo, com a sua defesa da razão, sua crítica à religião, sua crença no progresso, sua ideia, né, de uma sociedade baseada numa justiça igual para todos, né, sem os privilégios, né, dos estamentos. Nasce criticando a Revolução Francesa, principalmente, né, que os conservadores veem como um resultado negativo da difusão do iluminismo, a revolução que tenta criar uma nova sociedade, rompendo com os costumes, com as tradições na França, né, com aquilo que era considerado normal, usual na sociedade francesa. E surge defendendo a ordem tradicional e os valores do antigo regime, os costumes, a religião, as autoridades historicamente constituídas, a monarquia, o clero, a aristocracia. Nasce dessa forma, nasce nesse contexto. Os primeiros grandes teóricos do conservadorismo, chamado conservadorismo clássico, aí contra o iluminismo, né, contra a Revolução Francesa, alguns chamam até de contra-iluminismo, né, um movimento, né, foram, o primeiro deles, o Edmund Burke, um britânico, autor da primeira obra sobre a Revolução Francesa, e uma obra crítica da Revolução Francesa, ou sobre a Revolução Francesa, as reflexões sobre a Revolução Francesa, a Revolução na França, lançada em 1790. O Joseph de Maistre, que escreveu, entre outras obras, essa obra sobre o Papa, um defensor aí da tradição religiosa. O Bonado, Louis de Bonado, autor da Teoria do Poder Político e Religioso. Olhem só a época em que eles viveram. Né? Segunda metade do século XVIII, início, né, do século XIX, ou primeira metade do século XIX, aquela era das revoluções, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, né, lá na Europa, as revoluções de 1820, 1830, né, as revoluções de 1848. O conservadorismo, entretanto, ele foi evoluindo, se transformando no século XIX. Quer dizer, ele acaba aceitando mudanças lentas,
a partir de uma evolução natural da sociedade, afirmando o seguinte: olha, nós conservadores não somos contra as mudanças, só que as mudanças não podem acontecer de forma repentina, de cima para baixo. Quer dizer, um grupo assume o poder e vai criando leis alterando radicalmente a sociedade, como aconteceu na Revolução Francesa. As alterações devem acontecer por meio natural, de forma natural, lenta, gradual, né, se adaptando aí às circunstâncias, né, a sociedade vai mudando lentamente, mas não de uma forma abrupta, né, de uma forma imposta pelo governo revolucionário, por um grupo, né, revolucionário. Rejeita, portanto, mudanças bruscas impostas por governos revolucionários, como comentei. A gente pode até, já nessa época, dividir o conservadorismo em dois modelos: o conservadorismo constitucionalista parlamentar e o conservadorismo autoritário. O constitucionalista parlamentar vai aceitar uma monarquia com seu poder contrabalançado por uma assembleia oligárquica aristocrática, uma monarquia com poder limitado por um parlamento controlado pela aristocracia, né? Aí já vai ter uma influência do liberalismo político. Já o conservadorismo, e foi durante muito tempo a monarquia parlamentar idealizada lá na Grã-Bretanha. Depois, né, foram feitas reformas que foram ampliando a participação de outros grupos sociais no parlamento. E o conservadorismo autoritário, nosso conhecido, né, porque vocês viram na história do Brasil, e nós falamos sobre ele na história da Rússia, né, na Belle Époque, na história da Alemanha também na Belle Époque, que defende uma monarquia forte, independente do parlamento. Existe parlamento, mas o monarca, né, ele está bem acima do parlamento, escolhe o primeiro-ministro não deve prestar contas ao parlamento, ele pode fechar o parlamento, ele tem um poder moderador, ele monarca e tal. Ou então defende uma república, mas uma república ditatorial, para manter a ordem social. Então é um conservadorismo com clara influência da tradição absolutista. Ah, mas por que não é a mesma coisa que o absolutismo? Porque nesse caso, no século XIX, os conservadores viram que era impossível idealizar um sistema político sem Constituição e sem parlamento. Tem que ter Constituição? Ok, mas a Constituição vai segurar o poder supremo do monarca. Vai ter parlamento? Ok, mas o parlamento vai ter um poder inferior ao do monarca. O monarca vai estar acima do parlamento, né? Então é uma adaptação a essa difusão do liberalismo, mas ao mesmo tempo, no caso aí do conservadorismo autoritário, buscando conservar o máximo possível da autoridade nas mãos do monarca, né? E o ideal ainda é de preservar uma igreja forte, ou preservar os poderes da nobreza. Então um caso clássico que a gente viu em história, na Belle Époque, foi o caso da Rússia. Nós vimos que em 1905 estourou a primeira Revolução Russa, a monarquia do czar Nicolau II sobreviveu, aceitou uma constituição, um parlamento, a Duma, estão lembrados, né? Liberdade partidária, partidos políticos, né, foram legalizados, porém o poder continuou nas mãos do czar, que escolheu o primeiro-ministro, que era independente do parlamento. Então, no fundo, foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa que o parlamento aprovava algumas coisas de orçamento e tal, então já limitava um pouco o poder do monarca. Mas não era uma monarquia parlamentar, que nem na Grã-Bretanha, né? Que era uma monarquia num regime liberal. Okay? A monarquia autoritária também foi a nossa, com Dom Pedro I, com poder moderador, e depois Dom Pedro II, né, com parlamentarismo às avessas, mantendo-se o poder moderador. Okay? Conservadorismo hoje. Hoje, quando a gente fala uma pessoa conservadora, de uma forma geral, se enfatiza mais a parte cultural. Quer dizer, o conservador ele enfatiza os valores, a moralidade e origem religiosa em termos de casamento, família, comportamento sexual. Agora, atenção, nos Estados Unidos, de certa forma, isso se propagou por outros países, né? Ou então já existia em outros países, mas o termo ficou mais associado à política americana. Tem um fenômeno chamado neoconservadorismo, que é muito forte, então, nos Estados Unidos e atua principalmente no Partido Republicano, que defende, olhem só, estou falando aqui dos Estados Unidos, tá? O neoconservadorismo de padrão americano, de modelo americano, hoje, início do século XXI. Defende a democracia liberal, a liberdade política, um governo de soberania popular, defende o capitalismo, a livre iniciativa, a meritocracia, o neoliberalismo, quer dizer, um governo que interfira menos na economia, com cortes de impostos, redução dos gastos públicos, Estado com poucas atribuições, ao mesmo tempo
mantém um forte respeito pela religião, no caso ali dos Estados Unidos, o cristianismo, pela família tradicional e pela nação. É um movimento muito marcado, né, pelo patriotismo. O fundamentalismo religioso, como é o caso mais conhecido no mundo islâmico, é um movimento conservador, né? Só que nesse caso mais radical, né? Porque ele é contra o avanço da secularização e da emancipação feminina e, no caso islâmico, sobretudo, defende a restauração de leis religiosas e do patriarcalismo. Então não pode ser confundido com o neoconservadorismo como esse que eu falei nos Estados Unidos. Mas é um movimento conservador, né? E que acaba tendo um braço político, né? Porque para você conseguir conter a secularização, conter a emancipação política, restaurar leis religiosas e o patriarcalismo, né, como defendem vários grupos islâmicos fundamentalistas, vai ter que assumir o controle do Estado, né, do parlamento, impor essas medidas aí, né, geralmente de forma autoritária. Então, ele é um movimento que não é só cultural, ele acaba sendo político também. Okay? Como é que nós estamos aqui? Já temos... Tá, 11 minutos. Dá pra gente falar do liberalismo. Eu acho que vai dar pra gente falar só numa gravação. Peraí. Ok. Deixa eu ampliar aqui, ó. Bom, e o liberalismo é o nosso velho conhecido já nesse ano. Nós trabalhamos já um bocado o liberalismo. Vamos aproveitar para tirar as últimas dúvidas sobre essa ideologia, essa doutrina. Origens do liberalismo. Bom, as origens mais remotas, pessoal, a gente encontra nas tradições políticas clássicas greco-romanas, né, com aquele conceito de cidadania, de republicanismo. Né? Não vamos esquecer que república, res pública, o Estado do povo, a ideia do cidadão escolher quem vai governá-lo, e esse governante vai governar de acordo com a lei, limitado pela lei, tem que prestar contas dos seus atos, né, do seu governo. Então isso é uma criação de gregos e romanos, vai estar na raiz aí mais remota da tradição liberal. Mas também passa por práticas políticas da Idade Média, as tradições políticas medievais, o chamado constitucionalismo medieval, a ideia de um parlamento limitando o poder do rei, controlando os impostos do rei, a ideia da Magna Carta, né, na Inglaterra, assegurando as liberdades e os direitos dos súditos. Tudo bem que era sobretudo da nobreza feudal, mas de toda forma, né, o embrião, né, vai estar ali, né, da ideia de que os súditos possuem liberdades, direitos que o rei tem que aceitar, que o governo tem que respeitar. Né? Passa sobretudo pelo iluminismo, né, que acaba se confundindo com o próprio liberalismo. O iluminismo ele é um movimento intelectual maior, ele é mais amplo. Ele inclui o liberalismo, ou pensadores, né, de tradição liberal, e inclui também pensadores de tradição não liberal. Né? Existe uma esquerda iluminista aí que vai dar origem ao socialismo moderno. Mas ele é mais lembrado no seu aspecto liberal. Né? E as revoluções que nós estudamos no ano passado, as revoluções do século XVII e XVIII, a Revolução Holandesa, Inglesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, sobretudo, a Revolução Americana e Francesa, que costumam até ser chamadas de revoluções liberais, a americana e a francesa principalmente. Quais são as ideias centrais do liberalismo político? A crença de que existem direitos naturais do indivíduo, direito à vida, propriedade e liberdade, que os outros indivíduos têm que respeitar e que o Estado tem que garantir. Para evitar que esse direito seja assegurado, tem que ter uma lei protegendo os direitos do indivíduo, né? Contra outros indivíduos e contra o próprio Estado, contra o próprio governo. A ideia de cidadania, a ideia de que os indivíduos possuem direitos e deveres políticos, que todos os cidadãos devem ter os direitos iguais, a ideia de isonomia, da igualdade diante da lei, que os governos são fruto de um contrato social, quer dizer, de um pacto entre os indivíduos que criam um Estado, um governo, né, no Estado, para assegurar esses direitos, proteger a propriedade, proteger a vida e garantir a liberdade dos indivíduos. Né? Então, um governo de contrato social que é eleito, que é representativo, que é constitucional, limitado pela lei, estabelecendo-se um Estado de direito onde todos estão submetidos a essa lei, aos mesmos direitos, inclusive os membros do governo. A lei está acima deles. Com tolerância ideológica, porque liberdade de expressão, liberdade de opinião implica na liberdade religiosa também. E num Estado laico, né, um Estado separado da igreja e da religião, exatamente para não impor uma única religião, não se confundir ou estabelecer uma religião oficial. O liberalismo econômico, geralmente quando se fala de liberalismo, lembra-se mais do liberalismo econômico, né? Mas o liberalismo pessoal
ele é uma doutrina que tem a sua dimensão política e econômica, tem as duas coisas, ok? E econômico, né, como nós já vimos, é a defesa do capitalismo, da propriedade privada, da livre iniciativa, né, do trabalho livre, né, dos contratos, com a liberdade econômica, não intervenção estatal na economia, na verdade, não é a não intervenção plena, porque isso é impossível. É a menor intervenção possível na economia, né, assegurando o livre comércio, livre iniciativa, né, a concorrência. Os principais teóricos no liberalismo político, John Locke, né, que viveu ali, presenciou a Revolução Gloriosa e justificou a Revolução Gloriosa de 1688, 89, e lança o livro Dois Tratados sobre o Governo, defendendo inclusive o direito de rebelião contra um governo opressor. E o Adam Smith é o mais famoso teórico do liberalismo econômico, autor do livro Um Inquérito sobre a Riqueza das Nações, lançado no ano da proclamação da independência dos Estados Unidos. Independência que, aliás, ele apoiou, né? Nós vimos no ano passado, e comentamos esse ano também, que o liberalismo clássico no século XVIII e XIX ele era mais restritivo, né, no plano político. Por quê? Porque ele vai defender um regime constitucional, vai defender cidadania, vai defender os direitos individuais, tolerância, liberdade política de expressão, liberdade econômica, porém ele não era democrático, né? Era um liberalismo baseado no voto censitário masculino, ou seja, baseado na renda, né, de homens em regimes oligárquicos. Só os homens com uma renda elevada, né, X, daí vai depender da época do país e tal, mas a partir de determinada renda que poderiam votar e ser eleitos. Em alguns casos, até dividindo os eleitores, né? Eleitores de níveis diferentes, eleitores secundários, né, os principais eleitores, eleitores secundários e tal. Então excluía os homens pobres, ou com uma renda inferior a essa mínima, e excluía as mulheres também, né? Durante muito tempo, o regime liberal na Grã-Bretanha, a monarquia parlamentar inglesa, foi desse tipo. E defende o Estado mínimo, o Estado com poucas atribuições, né, gastos, impostos, liberdade comercial. Isso aí foi muito forte também na Grã-Bretanha no século XIX. E nós vimos, né, nas aulas de história que, na medida em que a sociedade se industrializava, se urbanizava, se secularizava, ou seja, se modernizava, e o conceito de Estado, de soberania popular ganhava força, o próprio conceito de contrato social ganhava força, foi ficando inviável manter um sistema liberal oligárquico, né, de uma minoria. Não tinha como. A tendência era a pressão ser tão grande dos trabalhadores ou das camadas mais baixas que não havia como não conceder, não ampliar o direito de voto. Inicialmente para os homens pobres, e no século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, para as mulheres, né, como a gente viu. Então, o liberalismo que enfatiza a soberania popular, com influência inclusive do Rousseau, né, do Jean-Jacques Rousseau, defendendo o sufrágio universal, o voto para todos os cidadãos, inclusive o sufrágio universal feminino, que foi obtido no século XX. E aí aconteceu aquilo que nós comentamos, não teve jeito, a partir do momento, pessoal, que a classe política passa, em sua maioria, a depender, para ser eleita, do voto do povo, do voto popular, composto aí por trabalhadores, então é natural que essa classe política atenda à reivindicação desses trabalhadores. Não pode ser, não necessariamente de todos, mas, né, uma parte delas. Então, que tipo de exigência popular dos trabalhadores, né, vão surgir nesse momento? Início do século, final do século XIX e do século XX. Direitos sociais, trabalhistas, a ideia de um estado de bem-estar social, essas coisas sendo construídas na Belle Époque, como a gente viu. Começam ali na Belle Époque, quando, né, o direito de voto foi sendo ampliado. Aí continua também no período entre guerras. A Grande Depressão acelera esse processo. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial, né, porque a Segunda Guerra Mundial acabou interrompendo o processo, mas vai ser depois da Segunda Guerra Mundial que a gente vai ter o grande salto aí na direção de um regime democrático, um estado de bem-estar social, a exigência dos trabalhadores, não tem como escapar disso. Então, não tem como você manter uma democracia aplicando o liberalismo econômico, né, puro, radical. Grupos defendem isso. Setores na sociedade da classe média defendem, mas junto aos trabalhadores vai ter uma resistência, é evidente, né? Eles vão cobrar por serviços públicos de qualidade, uma série de direitos, de segurança, né, no trabalho, de emprego, né, de aposentadoria.
uma saúde pública de qualidade, né? Uma educação pública de qualidade. Né? Isso aí é algo esperado, né? Num regime democrático ou em um Estado moderno. Pode até ser uma ditadura, mas tem que atender essa demanda também, né? Como Vargas fez no Brasil, né? Como o próprio regime militar fez no Brasil, como o Mussolini, no jeitão dele, fez lá na Itália. Né? Então vai ter essa defesa de medidas governamentais de cunho social, né? Educação pública, assistência aos pobres, né? Direitos trabalhistas e tal. O liberalismo hoje, político, a gente chama de liberalismo democrático ou democracia moderna. Não tem mais esse negócio, é um regime liberal, mas não é democrático. Não, hoje quando fala assim, eu defendo um regime liberal, é um regime democrático liberal, né? É a chamada democracia moderna. Quando a pessoa, o grupo, o partido quer enfatizar que ela é defensora do liberalismo econômico, o liberal mesmo, ele chama essa defesa, essa postura de liberalismo econômico. O não liberal é que geralmente chama o atual liberal econômico de neoliberal. Ele é um neoliberal e que virou um termo pejorativo para quem não é defensor do liberalismo econômico, né? Parece até um palavrão. É como se o defensor do neoliberalismo fosse uma pessoa contrária, desumana, contrária aos pobres, né? Um genocida ou coisa parecida. Não, ele acredita que a redução do papel do Estado na economia vai dinamizar o setor privado, vai aumentar a oferta de empregos no setor privado e vai gerar uma competição que vai acabar beneficiando os trabalhadores também, onde o setor privado vai procurar os melhores trabalhadores, os mais competentes, os mais capazes, né, para trabalhar na sua empresa, vai gerar uma disputa por empregados, né, e que vai resultar em avanços salariais, em melhores condições de vida para os trabalhadores. É aquela visão de que o setor privado é o coração do crescimento econômico no capitalismo. E aqueles que não são neoliberais, que defendem a democracia, mas acham que o Estado tem um papel central, vão falar que não, o Estado vai ser central, ele tem que ter um papel na economia, além disso ele tem que proteger os trabalhadores, né, e ocorre essa divisão. Ok? Muito bem. Aqui embaixo é o nacionalismo, eu vou comentar na próxima aula. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, falamos o quê? Uns 20 minutos, né? Então, na aula que vem, a gente continua e encerra esse assunto. Beleza? Tchau, tchau.